Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19. Amém? Vamos fazer a leitura então a partir do verso 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29 agora. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água, ou em água. Verso 32. Então João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vistes descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com água. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Deixa aberto aí, não fecha, pode continuar sentado. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos todos reunidos, Senhor, com o objetivo, com o único intuito de louvar, de conhecer, de buscar conhecimento do Senhor cada vez mais. Nós te rogamos, Senhor, como crentes essa noite, como cristãos, crentes do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos envie, que o Senhor derrame o seu Espírito no nosso meio, que o Espírito Santo ele venha conduzir, Senhor, esse culto, de maneira que o Senhor receba a glória para si, que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Por favor, ó Deus, nós não queremos permanecer aqui se o Espírito Santo não estiver nesse meio, quebrantando corações e mudando vidas, Senhor. Por favor, nós te pedimos que o Espírito Santo, o Santo Espírito, venha conduzir esse culto para a honra e glória do seu nome, ó Deus. E quanto a mim como pregador, eu te suplico, na esperança que as Escrituras nos dá, confiando, Senhor, na palavra que a Escritura nos dá, de que o Senhor usa quem não é para falar, Senhor. É nessa esperança que eu venho a Ti, sabendo que o Senhor assim fizera com os apóstolos, o Senhor os usou, o Senhor os encheu para que com intrepidez eles anunciassem a Sua palavra. E é nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, suplicando, confiando, não nos meus méritos, porque não há nenhum em mim, mas nos méritos de Cristo, que o Senhor me encha mais uma vez, de maneira que eu possa anunciar a Sua palavra, de maneira que eu apenas possa abrir a minha boca e o Senhor fale aos corações de todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. E no nome do nosso Senhor Jesus, é no nome dele que eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Nós estamos dando continuidade, aí, como eu já disse, à nossa série de exposições no livro de João. Nós começamos a estudar o livro de João já tem um tempinho. E essa primeira parte do livro de João, que nós começamos a ver aí no capítulo 1, é o apóstolo João, que foi o escritor. Ele começa tratando da divindade de Cristo. O apóstolo João ele tem como objetivo central aqui mostrar que Jesus Cristo ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus. Obrigado. Então, João ele tem o objetivo de demonstrar que Cristo é Deus. Nós já estamos há algum tempo aí nesse evangelho que é muito querido, né, que é muito amado pelas pessoas. As pessoas gostam muito do Evangelho de João, tem pessoas que insistem, né, lendo cada vez mais. O Evangelho de João ele é o mais querido pelas pessoas, ele traz muito conforto ao coração e as pessoas gostam muito. E nós estamos aprendendo muitas coisas aqui, nós começamos há pouco tempo e já estamos vendo coisas extraordinárias
no Evangelho de João. João, ele escreve esse Evangelho com um objetivo que é o objetivo primordial de todo o cristianismo. Ele diz lá no capítulo final que o objetivo dele é que muitas pessoas vissem que Jesus é o Cristo e vissem crer nele para ser salvo. Então o objetivo de João é que o máximo de pessoas crescem no Senhor Jesus para ser salvo. Então com esse objetivo é que ele escreve esse Evangelho. Esse Evangelho chegou até nós com esse objetivo. Nós vimos que esse Evangelho ele é um Evangelho universal. João aqui ele não diz para quem ele está mandando, ele não endereça esse Evangelho para qualquer igreja. Esse Evangelho é conhecido como o Evangelho universal para todas as pessoas em todos os lugares. É por isso que é tão querido por nós, né? Por isso que nós gostamos tanto dele, porque ele fala para todas as pessoas, ele demonstra que Jesus é Cristo, que Jesus é o nosso Salvador. Nós vemos João aqui, ele coloca 7 milagres, né, que provam que Jesus é o Cristo. Ele também coloca aquelas 7 frases que Deus deu para Moisés lá no Antigo Testamento, grande eu sou. Jesus usa 7 vezes essa frase aqui para dizer que ele é: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, e etc., para demonstrar que ele é Deus. Então nós começamos no capítulo 1, nós vimos a encarnação do verbo, né, do verso 1 aí até o verso 14, e nós começamos no testemunho de João a partir do verso 15. Nós dividimos o testemunho de João em 2 etapas, né? Na primeira etapa nós estudamos o testemunho de João acerca de Cristo, e dividimos a segunda etapa, que hoje nós vamos dar continuidade do testemunho de João, só que agora na parte 2, nós dividimos essa segunda etapa em 3 partes, que é o testemunho que João dá acerca dele mesmo como precursor, o testemunho que João dá acerca da obra de Cristo, e o testemunho que João dá acerca da confirmação de Cristo de Jesus como sendo Cristo. Então nós vamos ver essas 3 últimas partes aí que João vai testemunhar. Nessa primeira parte que nós vemos aí acerca do testemunho de João como Cristo, que João dá de Jesus como sendo Cristo, João ele exalta a pessoa do Senhor Jesus, né? Ele exalta a pessoa do Senhor Jesus, ele exalta a obra do Senhor Jesus, tudo para que todos aqueles que vissem soubessem que Jesus ele é Cristo, que Jesus é gracioso, que Jesus é maravilhoso. Hoje nós tentaremos ver nessas últimas partes do testemunho de João, se o Senhor nos permitir. Amém? Então essa primeira parte, como eu disse, dessas últimas 4 partes, das últimas 3 partes, é o testemunho de João como precursor, que nós vemos aí do verso 19 ao verso 20. João vai dar seu testemunho, o testemunho dele como aquele que precede o Messias. Havia 400 anos, né, que havia um silêncio, chamado período interbíblico, nessa folha em branco que há entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. É 400 anos em que Deus não falava, não se levantava profeta, né, que Deus se calou. Deus se calou por 400 anos. Depois que o povo saiu do cativeiro, Deus não mais falava. No entanto, depois de 400 anos, aparece nas margens do Rio Jordão uma figura, né, como João, considerada por muitos como uma figura exótica. A Bíblia relata as vestes de João e a alimentação de João era coisas diferentes. Então João aparece pregando ali, e grandes multidões, de acordo com os evangelhos, vão ter com João para ser batizadas e são batizadas confessando os seus pecados. Então esse avivamento que estava acontecendo ali no Rio Jordão, de tão grande multidão sair para ser batizada, ela desperta, né, ali a curiosidade, ela desperta o interesse do Sinédrio, né? O Sinédrio quer saber quem é João. O Sinédrio quer saber quem é aquele que está arrastando multidões para a beira do Jordão, para estar batizando essas multidões. João ali ele desperta, né, a curiosidade da grande elite religiosa da época, que era o Sinédrio. E o Sinédrio manda ali sacerdotes levitas para interrogar João. Quem é você, João? Dize-nos quem é. Alguém nos mandou aqui para que nós vejamos, para que nós buscamos saber quem é você. Então nessa primeira parte aí, do verso 19 ao verso 22, nós vemos quem João não é. João vai dizer aí claramente quem ele não é. Diz aí no verso 19, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe
enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? Aqui usa o termo judeu, mas ele está falando do sinédrio, dos líderes. É a primeira vez que usa esse termo para se referir à liderança religiosa. Então essa liderança ali, principalmente o sinédrio, né, eles mandam levitas e sacerdotes para perguntar quem João era. Então João começa confessando quem ele não é. Ele não é. João diz aí, a primeira coisa que João diz está no verso 20, primeira afirmação de João. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. João, ele declara abertamente que ele não é o Cristo. Ele declara abertamente que ele não era o Cristo. E nós ficamos pensando, nem se João tivesse dito, se João tivesse se ensoberbecido naquele momento, disse: eu sou o Cristo. Se aquela fama, né, de algum modo aquilo era uma fama, porque as multidões iam ter com João, se aquela fama daquele tanto de pessoas que iam ter com João, fizesse com que João se ensoberbecesse e dissesse, né, eu sou, fizesse com que João achasse que ele era algo que ele realmente não era. Muitas vezes nós pensamos: o que levou João a confessar claramente que ele não era o Cristo? Será que tinha algum problema? Será que tinha a possibilidade de João ali achar que era quem ele não era? Nós vemos lá no testemunho de Gamaliel, lá atrás, lá em Atos, né, que havia pessoas ali que já havia se levantado lá e dito que era quem ele não era. Ali nós achamos que aquelas pessoas, eles rogaram para ti o título de Cristo e depois elas subiram contra Roma e foram mortos. Se João fizesse essas mesmas coisas, então o que levou João a não fazer? E nós vemos algo importante aqui, que João, ele era cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Nós vemos João aqui é um dos primeiros cristãos, uma das primeiras pessoas que creu em Cristo antes de o ver. É por isso que João, ele não se ensoberbeceu, porque ele era cheio do Espírito Santo. O ato de ser cheio do Espírito Santo nos priva de querer algo que nós não podemos ter, nos priva de querer posições que nós não queremos ter. Ser cheio do Espírito Santo nos torna humildes, nos torna simples. O objetivo de João, o pano de fundo da vida de João, a frase de cabeceira de João é que ele cresça e que eu diminua. João não queria status, João não queria fama, João só queria fazer aquilo que ele foi enviado para fazer. Isso é extraordinário porque João foi enviado com uma missão extraordinária, que era preparar o caminho para o Messias, endireitar, né, as veredas. Endireitar as veredas do Messias. E ele fez isso com exímia perfeição. Quando nós olhamos para a obra de João, nós vemos que a obra de João é semelhante à obra do cristão de hoje. Né? João, ele veio, ele tinha a missão de preparar o caminho para a chegada do Messias. E o cristão também foi enviado pelo próprio Messias naquela grande comissão que nós vemos em Mateus 28, no ide, vai e pregue o Evangelho. A pregação do Evangelho é a preparação para a volta do Messias. João fez essa preparação com exímia perfeição. João preparou o caminho com exímia perfeição. E nós também devemos ter esse mesmo objetivo, nós também devemos ter essa mesma visão de João, se realmente nós somos cheios do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, se o cristão for cheio do Espírito Santo, assim como João, ele não vai deixar que os seus olhos se virem, né, para o mundo e para as coisas vão ser reputadas por ele como nada. João refutava todas as coisas como nada. E essa é uma importante lição que nós vemos aqui com a vida de João. João, ele não quis ser o Cristo, né? Ele não quis algo que não lhe era dado, muito pelo contrário, ele confessou: eu não sou o Cristo. Porque parecia que João era, porque as multidões iam ter com ele, né? João estava causando grande repercussão ali. As multidões saíam de todas as circunvizinhanças ali ao redor e ia ter com João para ser batizada. Então aquilo chamou a atenção dos líderes religiosos a quando eles perguntarem: quem és tu? Né? Esse avivamento de João ali nas margens do Rio Jordão chegou até a incomodar a grande liderança religiosa daquela época, que ficava na cidade, na capital, né? Ficava lá na cidade intelectual de Jerusalém, e um homem, né? Um zelote,
vestido com roupa estranha, estava causando tanta repercussão. Então eles mandam perguntar quem é. João diz: eu não sou o Cristo. Eles insistem na pergunta no verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Eles perguntam se João era Elias. Por que eles fazem essa pergunta para João? Porque havia a profecia do profeta Malaquias, lá no capítulo 4, verso 15, que Elias havia de ser enviado primeiro. Eu gostaria de ver rapidamente lá, quem te puder abrir, deixa aberto aí e volta lá rapidamente, Malaquias, capítulo 4, essa profecia que Deus dá, a profecia do profeta Elias, e essa profecia que Deus enviaria o profeta Elias como percursor do Messias, ela é muito importante, porque Deus aqui dá no livro do profeta Malaquias essa profecia num cenário extraordinário. Quando Deus ele vai tratar aqui da Teodiceia, ele traz essa profecia. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui, porque é importante essa parte, essa profecia do profeta Malaquias acerca de Elias. Elias seria mandado, como percursor de Cristo. Parece que os judeus não faziam muito bem a ligação entre essa profecia aqui e a profecia de Isaías, voz do que clama no deserto. Mas tanto essa profecia quanto a profecia do profeta Isaías, ela tem o mesmo significado. Ela aponta para aquele percursor do Messias. No capítulo 4 aqui, nós vemos que Deus está tratando do problema da Teodiceia. O que é o problema da Teodiceia? Os judeus que haviam sido libertos do cativeiro da Babilônia estavam perguntando por que as nações ao redor são ímpias e elas prosperam e elas têm ganho, elas têm prosperidade, e nós que somos crentes no Deus Todo-Poderoso, passamos por necessidade, padecemos necessidade. E a resposta de Deus ela é simples. A resposta de Deus é que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa recompensa será no reino dos céus. Vamos fazer a leitura aí, então, do que Deus, da resposta de Deus, a partir do verso 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem o Senhor, para os que lembram do seu nome. Então a resposta de Deus para essa questão da Teodiceia, por que o ímpio muitas vezes prospera e o justo padece, é essa: há um memorial diante de Deus. A primeira coisa que Deus acrescenta aqui é um memorial. E nesse memorial está escrito a recompensa, está escrito as pessoas que temem a Deus. Aí a recompensa dessas pessoas será no céu, que ele diz aí no verso 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como o homem poupa o seu filho, que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o que Deus está querendo dizer aqui? Por que os ímpios prosperam e os justos muitas vezes padecem? Porque a recompensa dos justos é naquele dia, no dia do juízo, no dia do grande julgamento, os justos serão para ele particular tesouro, para Deus, ele diz aí no verso 17, serão para mim particular tesouro, e ele diz, poupa-los-ei, no verso 17 ainda, como um pai poupa o seu filho. Então essa é a Teodiceia, ela é tratada nessas circunstâncias com Deus. No dia do julgamento vai haver a diferença. E ele diz aí, naquele dia, então, verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É no dia do julgamento que nós veremos essa diferença. É no dia do julgamento que vai ter a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí ele continua no verso 4, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Ou seja, o dia do julgamento vem como fornalha abrasadora. Capítulo 4, verso 1. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, a palha que resta na roça. O dia que os vem os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então a diferença é que o ímpio naquele dia não prevalecerá, ele será condenado, e o justo será poupado. Ele continua, mas vós quem? Vós os justos, que muitas vezes sofrem na terra, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Ou seja, aquele dia será um dia maravilhoso. Nós que temos o Senhor, muitas vezes sofremos aqui, mas naquele dia nós vamos ser como bezerros soltos da estrebaria,
Quem mexe com vaca sabe quando o bezerro está preso, que você solta ele sabe, a maior alegria dele é sair na manga. Então naquele dia, né, os judeus estavam reclamando porque eles não estavam prosperando e as nações ímpias estavam. Deus fala, a recompensa será no céu. Aí ele diz, verso 3, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor. Ou seja, os perversos naqueles dias seriam cinzas. É por isso que nós vemos que a riqueza é vaidade. Se a riqueza não for uma riqueza debaixo do temor de Deus, os perversos, aqueles que amam a riqueza, eles serão cinzas. Aí ele diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Agora Deus vai falar o que tornará, aqui vem o grande ponto, o que tornará essa vitória, essa grande alegria possível. Ele vai dizer o que vai começar a tornar essa grande alegria possível. Ele diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, Elias viria primeiro, porque o dia do Senhor viria, e o Senhor iria começar dali em diante a tornar isso possível. Essa recompensa só seria possível se Elias visse primeiro e o Senhor tornasse isso possível. Ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? Então, esse dia que nós saltaremos, né, como bezerros soltos, ou seja, o dia mais feliz, que eu acredito que é o dia mais feliz do universo, é o dia que nós entrarmos, o dia que o Senhor abrir as portas do céu e deixar que nós entrarmos lá dentro. Esse dia será o dia mais feliz por causa que o Senhor enviou o Salvador aqui na terra. E essa promessa do profeta Elias é justamente a prova, né, de que o Salvador viria. Ele diz, eu vou enviar o profeta Elias. Os judeus liam isso aqui e esperavam literalmente que Elias vinha-se. Vamos voltar para João. O Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, disse para os apóstolos, Elias já veio. E eles não reconheceram. Fizeram com ele o que quiseram, né? Olha o que eles fizeram com João. Eles não deram crédito à pregação de João. É justamente o que o que o escriba pergunta, és tu, Elias? E João responde, não sou. Aí ele diz, és tu o profeta? O profeta é outra profecia, né, de Moisés, só que essa é uma profecia de Moisés, que está em Deuteronômio 18:15. Essa profecia de Moisés, Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 15. Era uma profecia de um profeta que viria, que seria semelhante a Moisés. Verso 15, capítulo 18, verso 15. Então os judeus perguntam para João, és tu o profeta? Aqui esse profeta é o próprio Cristo, só que nós vemos que parece que os judeus fazem uma diferenciação entre esse profeta, que eu não sei o que eles querem dizer aqui, mas parece que há essa diferença. E ele diz, és tu o profeta? E nós vemos aí essa profecia do profeta. O Senhor Deus, 18:15, Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então Moisés está dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvir, segundo tudo que ele pedisses ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Então Moisés vai dizer que como eles pediram alguém para falar, né, ele está se referindo aqui ao Monte Sinai, que Deus desceu no Monte Sinai e o povo ficou aterrorizado de medo, aí não conseguiram ouvir a voz de Deus, né, porque eles estavam trêmulos, até Moisés estava trêmulo. Eles pediram alguém para falar para eles pediram que Moisés falasse para eles, só que Moisés não era capaz de trazer as palavras de Deus. Então esse profeta que ele viria para trazer as palavras de Deus, que o povo não suportou ouvir lá no Monte Horebe. E esse profeta é o Cristo. Ele diz no verso 2, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhes pedirei contas. Então essa profecia aí era a profecia, mais uma profecia que se referia a Cristo. Voltando para João, nós entendemos então por que os judeus eles perguntaram se João era o profeta. E João responde mais uma vez, respondeu-lhe João, não. E eles insistem, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes, pois, a respeito de ti mesmo?
Então eles queriam testemunhas de João dele mesmo. Aí João vai dizer quem ele é, né? Nós vemos aí no verso 26, quem João é. João não era o Cristo, João não era Elias e João não era o profeta. Esse João não ser Elias aqui é porque, quando fala que João é Elias, é porque João veio no espírito de Elias, né? Nós vemos que os espíritos tentam usar esse texto aqui, quando fala que João é Elias, para falar que então é encarnação, porque Elias encarnou em João, né? Os espíritos usam muito esse texto para falar da encarnação de Elias em João. Só que o problema é que Elias nunca morreu, né? Elias foi transladado. Então, nós sabemos que não é. Quando ele fala que Elias viria, é que alguém, João, viria no espírito de Elias. E nós vemos que ele veio no espírito de Elias e a sua pregação era tão impactante quanto a de Elias. Então, João vai dizer quem ele é aí no verso 23. João, ele diz, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como está no profeta Isaías. Então João vai dizer a profecia do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Essa era a missão de João. A missão de João era endireitar os caminhos do Senhor. Naquela época era muito comum os reis, né, querer visitar as províncias mais longínquas. Os reis, eles queriam visitar as províncias mais longe e os caminhos eram muito ruins, era caminhos terríveis. Então os reis mandavam os emissários ir à frente para preparar estradas para que eles pudessem ir visitar aquelas aldeiazinhas lá longe, né? E aqui é o que nós vemos, João, ele era esse endireitador de veredas, né? Como que João endireitava as veredas? João começou a pregar a mensagem central do cristianismo. A mensagem central do cristianismo foi pregada por João, que é o arrependimento. João pregava arrependimento e fé. Arrependei-vos e credes, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem central de João é essa: arrependeis e creis. Essa é a mensagem central do cristianismo. Não é prosperidade, não é cura, não é bênçãos, não é melhor vida na terra. A mensagem central do cristianismo é arrependimento e fé. João foi enviado para isso. João foi enviado para começar a pregar a mensagem central do cristianismo, que seria logo depois complementada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus vem e fala as palavras de Deus que o povo não conseguiu ouvir no Monte Sinai, quando o Senhor desceu sobre o monte e o monte fumegava. Então Jesus vem e traz essas palavras. Do verso 24 ao verso 28, os fariseus, eles colocam em dúvida a veracidade do batismo de João, já que João não era o Cristo, né? Eles colocam em dúvida aí a veracidade do batismo de João. Verso 24. Os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram: então por que batizas se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então eles colocam em dúvida aí, né, o batismo de João. Por que você está batizando se você não faz parte dos fariseus, se você não faz parte dos sacerdotes, nem do Levítico, se você não é o profeta, nem Elias, por que você está batizando? Então, por que João não fazia parte do alto escalão, estava batizando? Essa obra dele foi contestada. Aqui nós vemos que parece que para exercer algum serviço em Jerusalém precisava ser do alto escalão, né? E muitas vezes, até hoje, as pessoas consideram, né? Principalmente na igreja reformada, quanto mais a pessoa tem títulos, doutorados, PhDs, é que ela é de Deus, né? Fulano de tal é reverendo, é doutorado, isso e aquilo. As pessoas falam, isso aí é que é de Deus. Mas quando é que na verdade aparece um João Batista pregando, né, numa praça, ninguém dá crédito àquilo que aquele João Batista, porque não tem um doutorado. Mas essa é a pura verdade. Deus fala através de quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E aqui nós vemos também a questão de que as pessoas ficam preferindo, né, a pregadores, pastores dentro da igreja. Nós vemos na igreja de Corinto. Qual que era o problema da igreja de Corinto? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Eles ficam preferindo pregadores. Por que eles preferiam Apolo? Nós vemos lá por causa da retórica. Apolo era de Alexandria e falava muito bem, eles gostavam muito daquilo. Então nós vemos que não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Nós vemos que um dos maiores ganhadores de almas, né, era um pescador.
Pedro, né? No primeiro discurso de Pedro, né? 3.000 almas se converteram a Cristo. Então nós vemos que os PhDs, os doutorados, não importa muito para Deus, né? Ser do Sinédrio não era importante para Deus, porque Deus mandou alguém que morava no deserto para começar a preparar o caminho para o Messias. Então nós aprendemos muito isso aí, que Deus ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Nós devemos fazer o seguinte: a Bíblia fala que um prega e o outro julga, né? Se aquela pregação é de Deus. Então nós devemos julgar os profetas para ver se eles estão falando a verdade. Mas não preferir eu achar que a pessoa não é de Deus só porque a pessoa não tem doutorados, PhDs e etc. e tal. Porque João, né, era morador do deserto. Nós acreditamos que João fazia parte do grupo dos zelotes, aquelas pessoas que ficavam reclusas, talvez os essênios também lá. Então Deus chama João, né? Veio a palavra do Senhor a João no deserto, que começou a pregar: arrependei-vos que está próximo o reino do céu. Ele continua, a resposta de João no verso 26. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. E realmente eles não conheciam Cristo, né? Não conheciam mesmo. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então João mostra aqui qual que é a posição do cristão. Que a posição do cristão é de humildade. João aqui não se considera nem como sendo escravo de Cristo. João, por ser tão cheio do Espírito Santo, conseguia ver quem realmente ele era. Um grande problema no nosso meio hoje é o orgulho. Um dos pecados piores é a pessoa que acha que ela é quem ela não é. Nós vemos que era o problema da igreja de Corinto. Ela era tão orgulhosa porque ela tinha dons espirituais, mas ela era tão perversa espiritualmente, porque dons não significa santidade. Então o orgulho, ele cega as pessoas. O cristão verdadeiro, ele sabe quem ele realmente é, que ele não é digno nem de desatar as sandálias. Ele continua: essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. E nós entramos na segunda parte, bem rápido, que nós já estamos um pouco atrasados. Na segunda parte é o testemunho de João acerca da obra do Messias. João, ele vai testemunhar aí agora acerca da obra do Messias, do Cristo. Ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho que João dá acerca da obra do Messias é essa. Essa é João declara abertamente que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a obra central do Messias, é a obra central de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João tem em mente os sacrifícios do Antigo Testamento, onde que os sacerdotes ofereciam aquele cordeiro, tanto o cordeiro pascual, né, que era foi oferecido para que o tentador não matasse os primogênitos, quanto os cordeiros que eram oferecidos do período do culto, durante o tempo. Aquele cordeiro, ele tinha o objetivo do seu sangue ser derramado para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. E é justamente isso que nós aprendemos em toda a Bíblia. Cristo morre para perdoar, para que o seu sangue possa perdoar os nossos pecados. Esse é o tema das Escrituras, é o que nós comemoramos no dia de hoje, que é a ceia do Senhor. O seu sangue é derramado por nós, o seu corpo é oferecido, né, para ser fustigado no nosso lugar. É muito interessante quando ele diz, quando ele vai entregar a ceia, né, esse é o meu corpo que é dado por vós. Nós vemos ali só o visível, né? Nós vemos ali só o pedaço de pão que está sendo entregue, mas na verdade o corpo também, o corpo físico dele foi entregue para ser massacrado na cruz no nosso lugar. O corpo de Jesus foi flagelado por causa dos nossos pecados. Então é o meu corpo que é entregue por vós. No seu lugar, o meu corpo vai sofrer o castigo que era para vocês, por causa dos seus pecados. E o meu sangue, né, o sangue da aliança, é o sangue que é derramado para pagar os seus pecados. Então João olha para ele que vinha ao seu encontro e diz: esse é o Cordeiro, é aquele que vai morrer pelos homens, é aquele que vai morrer por mim, que vai morrer por vocês, e que todo aquele que crer nele terá, sem dúvida alguma, a vida eterna. Verso 30: este é a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque ele já existia após mim. João enfatiza o fato de que Cristo é desde a eternidade. Eu mesmo não conhecia,
mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vinham por isso batizando com água, ou em água, né? É importante ressaltar aqui, porque a palavra grega que ela significa tanto com água ou em água, porque se nós colocarmos só com água aqui, os presbiterianos eles podem ficar sentidos, né? Eles já gostam de dizer, tem que falar ou em água, né? Porque os presbiterianos eles batizam por aspersão, nós batistas batizamos por imersão, então eles gostam de falar que é com água ou em água. Então é importante ressaltar aí. Chega a ter a letrinha aí para mostrar lá embaixo, né? Com ou em água. E por fim aí nós vemos o testemunho de João o testemunho de João da confirmação de Jesus como Cristo. A confirmação de que Jesus era o Cristo é quando ele foi batizado, quando ele recebeu o Espírito Santo. Mas Jesus não tinha o Espírito Santo. É claro que Jesus já tinha o Espírito Santo, mas aqui ele desceu de forma corpórea, né? Ele desceu de forma visível, confirmando diante do percussor quem era o Cristo. João agora não teria nenhum problema em dizer: esse é o Cordeiro de Deus. Diz aí no verso 32, João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e testifico de que ele é o Filho de Deus. Então a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus é a descida do Espírito Santo corpóreo. Deus deu esse sinal para João. João foi enviado, né? E nós vemos que Jesus ele testifica de João, e o testemunho de Jesus, de João, é extraordinário. Depois de tanto João testemunhar acerca de Jesus, Jesus vai testemunhar acerca de João. A quem saísses a ver o deserto, né? Um profeta? Muito mais do que um profeta. Então nós vimos o testemunho que Jesus dá acerca de João, e diz que João é muito mais que um profeta, porque João é o referido pela lei. E o testemunho que Deus deu para esse que é referido pela lei é que ele viria, a confirmação, né? A confirmação do verdadeiro Cristo viria de forma que o Espírito Santo desceria de forma corpórea, ou seja, Jesus receberia o Espírito Santo ali e a partir dali ele batizaria com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo cristão. O batismo com o Espírito Santo é o verdadeiro batismo cristão, porque é o batismo que salva. Muitas pessoas acham que só entrar, né, na água e sair de novo significa que ela foi salva. Não. O que salva é o batismo com o Espírito Santo que a pessoa recebe no ato da conversão. Quando ela se converte, que ela crê, ela recebe o Espírito Santo e ela é salva. O batismo com água ali é a profissão de fé pública. Como eu disse, ela faz parte da soteriologia e ela de maneira alguma pode ser deixada de lado. E todo aquele que é cristão verdadeiro não tem o menor problema com o batismo, né? Porque tem pessoas que ainda afirmam que já são batizadas. Mas o importante é isso. O batismo ele é importantíssimo, nós precisamos tomar essa profissão de fé, e que nós vamos tomar se o Senhor nos abençoar dia 3. Amém? Eu não vou delongar mais, nós vamos para o momento da ceia, porque nós já estamos um pouco além da hora. Quem estiver com a Bíblia e quiser abrir em 1 Coríntios,